Graça e paz do Senhor Jesus, meu irmão, meu amigo. Vamos estar aí dando continuidade, né, à nossa palestra, a segunda palestra sobre o tema metanoia. Falamos o que é metanoia na primeira palestra e nessa segunda a gente começou falando do porquê, o porquê precisamos de metanoia. Destacamos primeiramente que não há salvação sem arrependimento. Agora nós vamos trabalhar a questão do segundo porquê, e não há arrependimento sem convicção de pecado. Você pode repetir comigo? Não há arrependimento sem convicção de pecado. Então vamos lá. A mensagem Jesus morreu na cruz por você, ou Jesus te ama, por si só não tem o efeito de gerar arrependimento. É como dizer a uma pessoa que não se percebe como doente que alguém vendeu tudo que tinha para lhe providenciar a cura. A não ser que a pessoa se convença de que está mortalmente doente, achará tal sacrifício uma loucura. E ainda ficará ofendida pela alegação de que está doente, sendo que ela pensa que não está. Como diz lá em 1 Coríntios 1,18, a parte A, né? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Então eles não sabem que são pecadores, não acham que tem um problema, eles acham que estão bem, né? Que estão vivendo a vida numa boa. Então por isso que só vai existir arrependimento de verdade, que vai levar à salvação, se houver convicção de pecado. Então por isso nós precisamos da metanoia, dessa mudança de mente, porque é o que nos leva a entender que nós estamos sem Jesus e sem a salvação e sem o arrependimento, estamos vivendo no pecado que está nos levando para a morte, para a destruição, para distante de Deus. Então vamos ver algumas falas sobre isso, né? Então não há arrependimento sem convicção de pecado. Não esqueça disso. O que o homem normalmente diz, né? O homem natural, o homem sem Deus, o homem sem Jesus. Eu sou bom. Olha, eu não matei, eu não roubei, eu não fiz isso e aquilo, igual fulano, ciclano e beltrano, né? E aponta para as outras pessoas. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre o homem? A Bíblia diz, na verdade, que não há ninguém, nem eu, nem você, nem a melhor pessoa que você conhece, não há ninguém que seja justo ou bom. Diante de Deus não há. Todos nós somos pecadores. Romanos 3,23 fala sobre isso, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Salmo 14, de 1 a 3, você pode ler depois, ele fala que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer, não viu ninguém que pudesse buscar Deus. Todos se encontraram numa situação de longe de Deus, separado de Deus. Isaías 64, 6 também fala sobre essa mesma questão. Na verdade, foi por isso que Jesus teve que vir. Porque não havia ninguém, nenhuma pessoa que pudesse agradar a Deus. Todos estavam na mesma situação de pecado. Então é muito importante o arrependimento, a metanoia, porque ele leva a pessoa à compreensão de que ela é pecadora. Eu me arrependi porque eu estou convicto de que eu sou pecador e que eu preciso me arrepender. Então vamos prosseguir. Martinho Lutero ele disse assim, sobre essa questão que não há arrependimento sem convicção de pecado. Não esqueça disso. A prova derradeira, né, ou última, de que alguém é pecador é que ele não conhece seu próprio pecado. Nosso trabalho é fazer com que ele o veja. Então a verdadeira, né, a prova verdadeira de que alguém é pecador é que ele não reconhece isso. Ele até fala que é, mas no fundo do seu coração não reconhece. Por isso que ele continua vivendo a vida, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. A vida é assim mesmo, eu vou levando a vida do jeito que eu quero, que eu gosto. Mas diante de Deus e da palavra, não. Continuando. O Walsh, que é mais atual, né, diz o seguinte. Os homens têm de ser trazidos ao conhecimento de si mesmo, antes de se renderem a Deus. Os homens estão caídos de tal maneira que temos de remover deles toda a esperança na carne, antes de serem trazidos a Deus. Isso é importante em tudo, mas é especialmente importante na evangelização. Então os homens têm que ser trazidos ao conhecimento de si mesmo.
antes de eles se renderem a Deus, antes de já confiar em Jesus, de entregar a sua vida, precisa entender por que ele está fazendo aquilo, por que que está se arrependendo. Porque ele está numa situação de um pecador, alguém perdido, que não consegue se salvar sozinho. Não consegue por si só. Amém? Vamos prosseguir então. Não há arrependimento sem convicção de pecado, não esqueça disso. Se tivermos a habilidade de mostrar àquela pessoa os sintomas visíveis e invisíveis de sua doença, e ela tiver a nítida convicção de que está enferma para a morte, aí então, a notícia de que alguém a amou tanto que lhe providenciou a única cura possível não será mais uma tolice, nem uma ofensa, mas será de fato uma boa notícia. Então, enquanto a pessoa não chegar a essa compreensão, e a gente tem que ter essa habilidade para mostrar para a pessoa que o pecado é uma doença mortal, que nos afasta de Deus, que nos leva para longe de Deus, nos leva para longe dos princípios de Deus. E se a gente se deixar levar um abismo, vai levando outro abismo, quando vê, a gente está aí levando uma vida totalmente distante dos planos e dos propósitos de Deus. E aí, se a pessoa chega a essa compreensão, como eu cheguei, talvez você também, ela pode sim ter esperança de chegar ao arrependimento, porque ela chegou à conclusão: sou pecador, estou perdido, não consigo sozinho. Então, prosseguindo. Somente quando um pecador consegue se enxergar sob perspectiva e começar a sentir nojo das bolotas do pecado que tem desejado comer, somente quando enfim percebe o seu estado de podridão, decaimento moral e afastamento de Deus, é que terá condições de se quebrantar em arrependimento ao ponto de dizer: pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Como está lá em Lucas 15, né? Versículo 18. Esse é um exemplo de verdadeiro arrependimento, hein? Acho que você conhece essa passagem, né, do filho pródigo, que ele pegou as suas riquezas, a riqueza do pai, gastou tudo com bagunça e depois teve que cuidar de porcos e chegou a ter desejo de comer a bolota dos porcos. E foi para o pai dizendo essas palavras: pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, me deixa ser apenas um dos seus trabalhadores. Então, isso é um exemplo do arrependimento verdadeiro. Quando a pessoa chega ao conhecimento que eu estou na pior, que eu estou na podridão, que eu estou perdido, estou distante de Deus. Nesse caso, a mensagem de Deus não será nem loucura nem ofensa, mas será o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como está lá em 1 Coríntios 1, 16 e 18. Então, meus queridos, nós precisamos entender que as pessoas vão precisar entender a situação delas, a convicção que ela é pecadora para ela poder chegar ao arrependimento. Por isso que é preciso de metanoia. E a metanoia tem que ter esses 3 pontos. E por isso a gente vai parar aqui no segundo porquê e a gente vai para o terceiro porquê no próximo vídeo, tá bom? Que vai falar sobre não há convicção de pecado sem confronto com a lei de Deus. Então vamos seguir junto aí. Que Deus abençoe.